Desde o começo de sua vida esteve encravado na que um dia já foi chamada de Terra do Algodão. Professor apaixonado pela língua portuguesa, se aprofundou quanto pôde na história de Piquet Carneiro. As pessoas aqui de Piquet Carneiro me veem e geralmente se referem a mim como historiador. Mas eu, o professor Osmar Lucena Filho, me vejo muito mais como um cronista, um memorialista, que é sempre um passo para ser historiador. Osmar Lucena Filho é fã de Raul Seixas, noveleiro de carteirinha, católico, e seu hobby mais emblemático se confunde com a história de Piquet Carneiro, o ferromodelismo. Essas faces o ajudaram a acompanhar e documentar a história dessa cidade, que tem pouco menos de 17 mil habitantes no sertão central cearense. Eu nasci em 1967, naquela rua que hoje a gente pode chamar de Rua da Cadeia, usando a linguagem popular. Em nossa conversa, não se furtou de conversar sobre temas espinhosos, como os ricos do acidente e uma reforma da Igreja Matriz que levou um pedaço da nossa história. Osmar já é uma figura acima de algumas questões. Ele pode tranquilamente falar ou escrever sobre qualquer político sem que isso traga ou empurre para posições políticas. Um privilégio em uma cidade pequena. Em seu canal do YouTube e Facebook, deixou um rastro de suas paixões. Em textos, vídeos, fotos, contou histórias e documentou Piquet Carneiro ao longo dos anos. Desde o canto do cabaré, Bom, esse é o nosso famoso caboré, uma ave de rapina da família das corujas, muito comum aqui no nosso sertão de Piquet Carneiro. até a passagem dos infindáveis vagões dos trens que cruzavam o semiárido. Cargueiro com destino ao Crato, passando aqui no município de Piquet Carneiro. Uso o verbo no passado porque esse trem não passa mais, e Osmar acompanhou o fim dessa era. Estalinha que vai ser brevemente desativada. Aqui em seu aniversário de 30 anos já mostrava como era um apreciador do português. Desde ontem, a minha humilde pessoa tem sido objeto das comemorações aqui, das pessoas, da nossa Piquet Carneiro. Numa fala que pode ser definida como professoral. Embora isso às vezes afaste as pessoas pela formalidade, em seu caso se tornou uma característica importante e até mesmo um diferencial. Todos nós devíamos saber que as histórias sempre têm um viés, e o olhar de Osmar sobre Piquet Carneiro não é diferente. Se debruçou em documentar e estudar a Igreja Católica, e como até hoje é a maior religião piquense, é ela que nos ajuda a entender a trajetória da cidade. O prédio da Matriz se confunde com a vida secular, já que basta qualquer viajante que teve de deixar Piquet Carneiro ver uma foto para que a nostalgia bata com força. Em resumo, a Igreja Matriz no centro é parte da identidade cultural da cidade. Por isso, a reforma que foi realizada anos atrás tem uma importância. Teve uma reforma da igreja que eu lembro de ter se encontrado com você algumas vezes e você mostrava uma certa preocupação com algumas percas que a gente ia ter de memória, de história, né? 2011. Agora, eu preciso fazer aqui, em primeiro lugar, uma justiça ao Padre Jaime para depois dizer o que eu achei de uma situação lá na frente. Ele
Eu sou testemunha de que ele procurou aqui em Piqué Carneiro um terreno para a construção de uma nova igreja. Moradores das adjacências desse terreno disseram logo: não, aqui não. Aqui vai ser uma praça. Então o padre já disse: então vamos ter que reformar a igreja matriz. E é aí que está a espada de dor no coração de quem gosta de história. Por quê? Porque para reformar a matriz, os trabalhadores, o projeto do padre Jade, que era o projeto da comunidade de Piqué Carneiro, não era só dele, teve que demolir, por exemplo, o antigo altar-mor. E naquela demolição, foi-se por água abaixo elementos preciosos da história de Piqué Carneiro, a história religiosa, arte sacra, arquitetura sacra, porque o primeiro altar de nossa igreja matriz, de que o atual segue uma certa linha arquitetônica, aquela cruz, por exemplo, é similar ao antigo altar. Eles foram construídos em 56 pelo segundo vigário, padre Alberto Oliveira. Aquele altar tinha uns elementos, volto a dizer, preciosíssimos dentro, que acabaram indo para o lixo, jogado fora. Era a figura, o medalhão com o pelicano, medalhão do pelicano eucarístico. Então, a primeira coisa que eu pedi ao padre Jaime, temos como resgatar esse pelicano? Ele me garantiu que sim. E que me doaria o pelicano, entre aspas, a mim, né? Doaria, para que nós fizéssemos um museu com essas peças do antigo altar. Nesta brincadeira de ir para o lixo, também nós tivemos as colunelas róseas que ladeavam o altar, os símbolos da Eucaristia, o pão e o vinho, que também existiam no antigo altar, que era muito mais rico, e expressivo do que o altar atual. O atual é bonito, porque é novo. Tudo que é novo é atraente. Mas muita coisa do passado que a gente acabou perdendo. Agora, o pelicano eu ainda recuperei. Um cidadão lá de Solonópolis nos fez o favor de devolver aquela peça. Segundo ele, Ana Maria, ele levaram o pelicano embora com ele porque ele dizia era a peça de um antigo altar, uma peça que fora benzida, e eu vi que ela estava ali para ir para o lixo. Expressões dele. Então eu disse, vou levar para mim. Botou na caminhonete dele e levou aquela peça. Depois que o padre Jabes se foi, muitos anos depois, já com o padre José empenhado nessa tarefa comigo, nós conseguimos recuperar a peça do pelicano. Osmar já participou do programa de TV Riquezas do Ceará, para falar sobre a virada do trem. E essa certamente foi uma das centenas de vezes que contou essa história. Em 1951, exatamente nesta curva, no quilômetro 322, na rede de viação cearense, um trem que fazia a linha Crato-Fortaleza virou. E aproximadamente 100 pessoas morreram. Segundo depoimentos dos sobreviventes, naturalmente, de quem foi testemunha ocular deste grande acidente ferroviário, a causa do mesmo foi excesso de velocidade. O acidente está presente na vida de quem mora por aqui. Já virou livro, até enredo de quadrilha junina. Mas uma pergunta sempre nos assombrou. É verdade que teve gente que enriqueceu com a tragédia? Como se organizava o trem? O trem era uma verdadeira pirâmide social. Ocorre que em 51, o trem era organizado da seguinte maneira: a máquina, o carro de bagagem, em seguida os carros de segunda classe, sim senhor.
segunda classe. Eu perguntei a meu pai, mas papai, se eram carros de primeira classe, onde só viajava o povo mais rico, por que não vinham logo depois da máquina? Ele disse, porque naquele tempo tinha Maria Fumaça. E era para evitar fumaça e o calor da caldeira da locomotiva, o bafo passando no rosto das pessoas, vamos dizer, ricas da época. Naquele ano de 51, quem viajava que tinha recurso naquele trem, muito recurso? As pessoas que iam nos carros de primeira classe, no final do trem. Quem? O presidente da Câmara Municipal de Iguatu. Quem? A madre do Colégio São José em Iguatu. Pessoas de um certo recurso. E quem viajava nos carros de segunda classe? Vou usar uma expressão, eu nem deveria usar essa expressão, mas é uma expressão do jornal da época que eu não gosto. Os esfarrapados do sertão. Os carros ditos de segunda classe foram os mais atingidos pelo impacto da virada. Quem viajava ali? Os pobres. Eu conversei com seu Mourão, que foi testemunha ocular da virada, ele me dizia, Osmazinho, aqui nestes grotões, lá no local do desastre, corria restos de ovos, amendoim, quer dizer, a bagagem do povo pobre. Para começo de conversa, como é que esse povo andava com ouro, com dinheiro, para que alguém chegasse lá e a pessoa acabando de morrer, a pessoa ficasse roubando relógio, pulseira de ouro? Como? Começa daí o contraste. Não. Depois, assim que aconteceu o acidente, logo que aconteceu o acidente, quem foram os primeiros que chegaram ao local da virada? O padre Freire, que era o vigário de Piquet Carneiro, o Luiz Aires de Souza, que depois foi prefeito 3 vezes de Piquet Carneiro, e um cidadão que era da RVC, que estava naquele tempo, em 51, fazendo um estudo de um ramal que ligaria a linha sul à linha norte, na cidade de Crateús. Como é que houve tempo para alguém roubar alguém se as pessoas que morreram nem tinham lá esses pertences tão valiosos? E se logo chegou o padre, olha, não acredito nesta versão. É a minha opinião. Agora, você tem razão quando diz que essa conversa, fake news ou não, fica aqui o grande ponto de interrogação, corre, salta de boca em boca, de criança a gente velha aqui do Piquet Carneiro, que algumas pessoas de Piquet Carneiro, nomes até conhecidos, que eu não vou citar, até porque não tenho provas, e não acredito, ficaram ricos roubando os pertences das vítimas. Mas deixa eu te dizer, Denis, que jornais da época chegaram a acenar para essa possibilidade de os mortos terem sido saqueados por algumas pessoas de Piquet Carneiro. Agora, eu não compactuo com essa versão. Só morreu para dizer, rico, que era um boiadeiro. Um boiadeiro, minha conversa é longa, um boiadeiro da região de Pombal, chamado Manuel da Fé Filho, um homem de recursos, o único que saiu do carro de primeira classe, lá do final do trem, e estava nos carros de segunda classe, entretendo-se em conversas com os passageiros de segunda classe, gente pobre, repito, quando aconteceu o desastre. Coisas do destino? Não sei se, mas o certo é que só morreu um passageiro, olhem para cá, de recurso estribado, proveniente dos carros de primeira classe, que nem sequer viraram.
Resta torcer para que no futuro tenham pessoas dispostas a guardar nossa memória e passar para as próximas gerações.